Jesus, com alegria que aqui mais uma vez nos reunimos, buscando o Senhor no estudo do vosso Evangelho, encontrar roteiros mais seguros, sempre na direção de dias melhores. Nós agradecemos o concurso amigo dos benfeitores espirituais que aqui nos auxiliam, não só em momentos como este, mas no decorrer de toda a nossa experiência de vida. Aproveitamos esses momentos de prece para pedir não só por nós que aqui encontramos, na realidade mais objetiva, mas também pelos nossos irmãos que da realidade espiritual, que comparecem conosco nos mesmos propósitos de também aprender. Envolvemos ainda os corações que passam pela nossa mente como sendo os mais necessitados dessa hora. Sejamos todos envolvidos nas vibrações suaves de Tua paz e que o nosso estudo, as nossas reflexões possam transcorrer em clima de paz e entendimento, enriquecendo os nossos corações. Se conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem. Então, isso que nos foi proposto para hoje é esse que está ali projetado no quadro. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse tema, o cego de Jericó. Tá? É interessante nós pensarmos nesse aspecto, né? Eu não sei se alguém hoje levantou mais cedo, hoje já está um pouquinho mais nublado, mas bem mais cedo o dia estava belíssimo. Não que não esteja, né? Mas está mais belo. Mesmo o sol bem azulzinho, a beleza das flores, né? Os pássaros cingrando o céu. Maravilhoso. Perceberam? Viram? Eu vi. Nem todo mundo pode. Nem todo mundo pode, não é verdade? Tem muitas pessoas que vieram com a deficiência visual, né? Se enquadrando de alguma forma na expressão da cegueira. Não tem essa oportunidade. Às vezes nós, pelo menos na atual experiência, a gente fica pensando como deve ser desafiador uma prova como essa, né? Particularmente no mundo em que vivemos, basta olhar as nossas calçadas, né? Um pouco irregulares e coisas por aí, né? Mas a gente sabe que, na verdade, tudo tem uma razão de ser, é assim que aprendemos, né, em doutrina espírita. E no livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem muito significativa, não vamos lê-la, tá? É do Curadars, né? Foi alguém que Vianney Curadars, foi muito famoso justamente pelas curas que ele operava. E esse texto vai falar da aproximação de uma senhora cega e eles vão discorrer sobre isso, o próprio Vianney, né? Uma mensagem espiritual. Mas nós vamos aqui fixar mais na nota, no comentário de Kardec logo após essa mensagem, porque ele vai mostrar as causas que levam, as mais das vezes, uma pessoa a ser portadora dessa deficiência, tá? Dessa dificuldade. Só um trechinho, ele fala assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista. De que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidados, etc, etc, etc. Nesse caso, passa ele pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação aplicando a si estas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Interessante a colocação, né? Isso mostra, de alguma forma, a importância da compreensão em torno de todos os desafios da vida, até para que nós possamos entender a finalidade desses mesmos desafios, né? Bom, nós vamos conversar um pouquinho a respeito da cegueira. Eu vou reprisar aqui alguma coisa que já contei aqui mais de uma vez, mas em função do assunto eu vou reprisar. Foi um fato acontecido conosco, tá? Foi a primeira vez que eu conheci de perto um certo cego. Eu era mais jovem, não olhem para a cor do meu cabelo, mas era bem mais jovem, né? E naquela empolgação, né, no desejo de fazer o bem, as ações edificantes, andava eu ali pela região central de Belo Horizonte, quando eu vi um senhor, né, tateando lá, não sei se fala assim, né, com a sua bengalinha lá, aproximando do passeio do meio-fio. Eu entendi logo, né, o recado. Acelerei o passo e parei ao lado dele, perguntei: o senhor importa? Posso auxiliá-la a fazer a travessia da rua? Ele falou: claro, meu jovem. Muito educado, né? Ele respondeu: claro, meu jovem. E aí nós, né, com aquela sensibilidade que nos caracteriza, com as patas de um elefante,
peguei com as duas mãos no antebraço daquele homem, né? Imagine a cena. E fui conduzindo não é bem a palavra, mas fui conduzindo ele na travessia da rua. Eu não dei 2 passos, mas espera só um pouquinho. Eu fiquei sem entender o que está acontecendo. Olha, meu jovem. Eu era jovem. Olha, meu jovem. Ele chegou para mim e falou: quando você for ajudar um cego a fazer uma travessia da rua, você não precisa pegar no braço deles desse jeito, né? Você não precisa ir arrastando ele pela rua fora, não precisa. Você para ao lado dele, ele vai apoiar no seu ombro. Se você anda, ele te acompanha. Se você para, ele faz o mesmo. Entendido? Sim, senhor. Naquela hora eu não sabia se eu ficava triste ou feliz. Né? Triste porque, nossa, eu fiquei numa vergonha gigante, mas por causa da cor do meu rosto, eu falei, pelo menos essa cor ele não enxerga. Né? Então eu já fiquei mais tranquilo. E fui atravessando a avenida. Né? E à medida que ia atravessando, ia pensando, gente, aquela avenida pareceu 1 quilômetro. Parecia que eu estava na extensão e não atravessando. Né? De tanta vergonha que eu estava. E fui pensando, à medida que eu atravessava a rua, né? Qual de nós dois era o mais sério? Né? A conclusão é fácil de ser tirada. Como eu disse, foi nesse dia que eu conheci um certo cego. E certamente não era aquele senhor. Né? Por que é importante a gente estar trazendo esse acontecimento? Porque a gente pergunta, nós vamos fazer um estudo acerca do Evangelho. Será que é da deficiência visual que o Evangelho trata? Será que é dessa cegueira objetiva, repetindo, a deficiência visual de que trata a mensagem do Evangelho nesse passo? Bom, vamos refletir um pouquinho sobre essa passagem, tá? Nós vamos dar uma circulada no texto, passá-lo por completo, depois fazemos as considerações logo em seguida, tá? De forma participativa. Muito bem, o cego de Jericó, nós pegamos ali as anotações do evangelista Lucas, ele está em 2 outros, né? O outro evangelista, inclusive, nomina esse cego, tá? Que é o cego Bartimeu, né? Embora não temos os textos de Lucas, tá? Em Lucas está no capítulo 18, dos versículos 35 a 43. Já vamos dizendo que nós vamos dar uma pincelada em alguns pontos, né? Dentro daquela proposta do estudo minucioso do Evangelho. Então, logo, não temos a pretensão de esgotar esse tema, jamais, né? Mas vamos trazer aqui uns pontos que a gente acha significativos. Tranquilo? Bom, então lá vendo o texto como um todo, né? Lucas 18, 35. E aconteceu que, chegando ele, Jesus, tá? Perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram que era Jesus. Disseram que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. É esse o texto, tá? Então nós vamos dar, aqui dando sequência, vamos pegar versículo a versículo, vamos trabalhar alguns pontos dentro deles, né? Como dissemos, de forma participativa. Ok? Então voltamos lá ao versículo 1, né? E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. A gente tem aprendido com os entendidos que no estudo do Evangelho é muito importante nós entendermos os elementos da passagem. Por exemplo, quem que é o personagem, o lugar, né? O onde, né? Nesse sentido. Com muita especialidade a questão dos verbos, tá? Para que nós possamos retirar os conteúdos dessa passagem. Da maior importância também nós temos notícia das expressões históricas que envolvem o tema. Porque nós vamos perceber que essas mensagens dizem respeito, né, aos costumes, à cultura do agrupamento hebreu. Então é importante nós entendermos o que isso significava lá atrás. E tirar as consequências para os dias que passam. Né? Importante também entender
que o Evangelho é uma proposta dos dias que passam. Não é para a gente ficar ali, né, vendo o Cristo em toda a sua grandeza, só no aplauso. Ele não precisa dos nossos aplausos. Ele espera que nós sigamos os seus passos. É nesse sentido, tá? Daí é importante nós estudarmos esse Evangelho como um roteiro seguro para nós, para aplicação na vida diária, hoje, né? Isso dá maior importância. Bom, então a passagem começa dessa forma. E aconteceu que, nós vimos ali que Jesus ia passando justamente onde o sujeito estava, né? Que sorte nisso, que coincidência. Às vezes nós falamos assim, né? Mas no nosso contexto temos aprendido, o Emmanuel vai falar isso de uma forma muito tranquila no livro Consolador, dizendo que o acaso não existe. Essa palavrinha devia ser cortada do dicionário, pelo menos dos espíritos, não é? Tudo tem uma razão de ser, tudo se encadeia no universo, né? Tem causas e efeitos, não é assim? Então, quando a gente fala aconteceu o que, na verdade, nós estamos falando de circunstâncias que aconteceram. E o Emmanuel, numa das suas lições, vai dizer: a circunstância é a vontade do Pai em favor da criatura. No outro texto, ele vai falar que muitos de nós não refletimos no quadro das circunstâncias que favorecem o aprendizado e o aprimoramento do ser. Então, é preciso que a gente reflita sobre isso na nossa vida. Puxa vida, coisas difíceis me aconteceram. Bom, deixa eu tentar remeter, né? Se eu estou observando esse efeito, deixa eu remeter ao campo de causas para entender de onde que isso nasceu, como isso começou. Ah, não encontrei nessa experiência. Bom, nós somos reencarnacionistas. Se isso não tem a origem nessa vida, certamente numa outra, né? Porque não existe injustiça nesse sentido. As dificuldades vêm para o endereço correto, certo, né? Dentro das leis divinas. É importante nós, entendendo isso, procurar entender também o recado que aquele desafio nos traz. Porque pelo menos sugere, né, no sentido edificante. Tá? A gente costuma ouvir, né, não só a coincidência, tá? Fala, a injustiça da sorte, eu fui colhido pela injustiça da sorte. Vamos lá na codificação da Kardec registrar. O que chamais injustiça da sorte é, na verdade, a aplicação da mais alta justiça. Importante o que está sendo trazido, né? Então, é significativo nós refletirmos sobre isso para pensar nas circunstâncias que representam a minha experiência, a sua experiência, né? A de cada um. Pois não. Eu estava pensando que o céu de Jericó aí, a questão de estar em outra sintonia com Jericó. Jericó é a cidade das fragrâncias. E já estava descolando já. Sim. Então, até o próprio encontro com Jesus já estava previsto, o cara já está saindo dessa questão. Sim. E do ponto de vista, já viu? O Paul Vale, o que eu vejo me serve, o que eu ouço me ensurdece, o que eu sei me torna ignorante. Interessante, né? A forma como você interpreta as coisas. É interessante. Adiantou um pouquinho, né? Vamos ali passo a passo, mas já nos ajudou ali no sentido desse processo. Ele está destacando um outro elemento dentro da passagem, Jericó. O que nós sabemos a respeito de Jericó? É uma cidade naqueles tempos, né? A Jericó, se você estudar um pouquinho sobre a cidade, você vai ver a questão geográfica dela. Então, Jericó está abaixo do nível do mar, aproximadamente 250, 258 metros abaixo do nível do mar, né? E aí nós vamos ver outras cidades muito altas. Então, se a gente recorrer a uma outra passagem bem conhecida, né, nós vamos Jesus fazendo uma referência a essas cidades, trazendo um ensinamento importante para nós. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, né? Então nós sabemos que a Jerusalém é a representação das questões espirituais de natureza elevada, e no aspecto também simbólico, Jericó representa os interesses de natureza objetiva. Por isso é chamada a cidade das fragrâncias, como você trouxe, né? Da sensualidade, dos interesses objetivos, do comércio muito ativo. Então são coisas que a gente poderia chamar de mais objetivas, a gente pode assim trazer. Então quando Jesus fala, descia um homem de Jerusalém para Jericó, não é uma questão geográfica tão somente, é queda espiritual. Então ele não está falando de localidade, é uma imagem para mostrar perda vibratória, queda vibracional.
perdeu uma boa sintonia. Não é? É importante nós entendermos isso, porque jamais Jesus faria uma parábola no sentido contrário. E subia um homem de Jericó para Jerusalém. Não, não tem como. Por quê? Porque a subida pressupõe melhoria de sintonia. Não é? Ele pode até subir de Jericó para Jerusalém, mas jamais seria assaltado como na parábola. Se está em subida, não. Sintonia elevada, ali não tem assalto. Percebe? Então é muito importante começarmos a entender esses elementos. Não é à toa que eles surgiram no Evangelho. Não é? Então Jericó é a representação dos interesses mais objetivos, mundanos, não sei se é bem a palavra. Tranquilo? E nós vemos que Jesus vai sempre visitando a nossa Jericó. Aliás, esse é o propósito do mundo superior, é o amparo àqueles que estão na retaguarda. Não é? Se nós pegarmos as obras de André Luiz, né, Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ver lá uma palestra do mentor Metelo, ele dizendo disso. Que ele cresceu espiritualmente muito na direção do alto, quando ele estava subindo, estou simplificando a história, subindo, ele viu que os espíritos superiores estavam descendo. Ele falou, acho que eu estou na contramão. Chegou lá, tinha uma luminosidade muito grande na terra. Um espírito superior que passava falou para ele, é Jesus que visita agora os ambientes de sofrimento. É o próprio Cristo. Ele foi e reconsiderou. Falou, eu, apesar da grandeza alcançada, eu estou praticando a usura. Como desprezar aqueles com os quais até desenvolvi os valores que eu represento. E faz um trabalho intenso. Então Jesus está sempre visitando a nossa Jericó. É importante perceber a expressão do verbo. Olha que significativo. O verbo, normalmente, quando está no gerúndio, ele representa dinâmica. Não é um processo estático, é dinâmico. Jesus representa a ação, é uma expressão sempre dinâmica. Então Jesus está sempre chegando. Não é no particípio chegado, né? Contrapunha com a posição do cego, assentado, é certo? Particípio, né? Que é gerúndio participa. Aqui, sim, dá a ideia de estática, né? Importante pensar. Então aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, aqui tem uma expressão de perto, né? E quem está aqui dentro representa as mais das vezes dificuldades. Né? Estava um cego assentado junto do caminho mendigando. Entendo que isso aqui é a soma de todas as nossas dificuldades. Tá? Por quê? Pensa bem. Qual desses termos aqui representam a dificuldade maior? É até difícil de identificar. Isso aqui é importante a gente entender. Estava, porque nós não temos posição finalizada. Né? Eu estou pai hoje. Durante essa experiência eu fui funcionário do banco, já não sou mais. Né? Então tem coisas que nós estamos. A vida faz com que a gente perceba isso. Hoje nós estamos, não somos. Né? Estava cego. É uma questão transitória. Ainda que ela dure toda uma existência, o que representa isso com vista, né, às vidas sucessivas? Um trecho na estrada. Assim? Estava um cego assentado junto do caminho. Ninguém fecha o evangelho, dizendo, não, é assim. Não, mas nós vamos sugerir, claro, em função dos próprios estudos. Talvez a situação mais grave ou mais delicada que esteja aqui seja justamente essa. É possível que essa sequência tenha uma razão de ser. Cego, assenta, junto do caminho e depois mendiga. Isso aqui é condição de filho do homem? Isso aqui é condição de filhos de Deus, melhor dizendo? Chegar à condição de mendicância, para isso fomos criados. Chegar à questão de mendicância? Não. Isso aqui é uma representação de queda brusca. Né? Dá para lembrar o filho pródigo lá naquelas situações de ter que dividir os alimentos com os corpos. Não, nós não fomos criados para isso. Né? Mas por vezes, em nome do uso do próprio livre-arbítrio, tecemos situações bem complexas. A ponto na vida está precisando mendigar. Não, isso não é proposta para nós. Né? Interessante pensar. Então, por que nós estamos defendendo essa ideia que talvez a complexidade maior esteja aqui no cérebro? Então, mas ele nasceu cego. Bom, nós não estamos falando de cegueira física, não estamos falando de deficiência visual. É isso que nós estávamos tentando destacar no início. O que nós estamos falando de cegueira? Cegueira quanto à percepção das questões essenciais.
não é? Eu me lembro de uma experiência do Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é um estudioso espírita, ele é médico, hoje está da área científica também, trabalhou muito, né, na história da pineal, né, descobriu coisas muito importantes a respeito da pineal. Muito interessante as coisas que de vez em quando ele traz. Primeiro, a pineal é a glândula da vida mental, né? O nosso campo de conexão com a realidade espiritual. E ele teve uma experiência significativa que ele viveu na terra entre os índios. A família dele foi perseguida, ele foi viver um bom período da vida dele junto dos índios. Ele aprendeu coisas impressionantes. Ele falou que, por exemplo, no agrupamento de índios, normalmente a criança já nasce sabendo o que ela vai ser. Se ela for o pajé, por exemplo, desde criança ela sabe, essa aqui vai ser o pajé. Ela já sabe, já é informada disso. Que eles recebem essas orientações, ou seja, o índio, nesse caso, na formação dele, eles têm uma conexão muito grande com a realidade espiritual. Se nós não conectarmos com as questões essenciais, a gente pode chamar de as questões espirituais, a nossa vida vai ter focada só nesse plano muito objetivo. Então vai fazer com que a gente fique muito preso às expressões de natureza objetiva. Isso nos faz cegos espirituais. Cegos espirituais. Não é? Está na aula de André Luiz, em várias passagens, dizendo que a ocupação com esses pensamentos de natureza superior são a ginástica do espírito. Não é? Você vai pegar lá no livro Os Mensageiros, né? Os que dormem, capítulo 22, se não me engano. Não sei se é Mensageiros do Nosso Lar, vou fazendo uma confusãozinha. Mensageiros mesmo, não é? Então, os que dormem. Aí o André Luiz, né? Anotando as considerações lá do instrutor, vai dizer: aquelas pessoas que nunca se ocuparam com as coisas edificantes, aqueles que acreditaram que depois da vida é um nada, ou seja, não abriram comportas para essa realidade. Então estão ali dormindo, às vezes um tempo muito demorado. Né? Então o convite disso é que nós nos ocupemos com as questões essenciais da vida, para que nós nos afastemos dessa cegueira. E o dormir, né, lá não é o bastante, eles ainda saem sobressaltados às vezes. Quando consegue acordar, entra em desespero até alcançar uma certa... Você pensa bem, né? O tempo que a gente perde, as dificuldades que a gente atravessa. Né? Então, entender o que é um cego não é uma pessoa que traz uma deficiência visual, não é isso que Jesus está tratando. Ele está falando da nossa cegueira espiritual, de incompreensão das finalidades da vida. Tem frases que já viraram até jargão no nosso meio. Né? Nós não somos seres... Vamos dizer, um ser humano vivendo uma experiência espiritual. Não somos. Nós somos seres espirituais vivendo experiências físicas ou no corpo físico. É uma inversão significativa. Né? Importante pensar. Então esse assentar também tem a sua importância também, né? Não tenha dúvida. Ele está em pé, né? Sim. Não é fácil. No campo interpretativo, o em pé pressupõe, né? Um pouco. Uma mais elevação. Mas vamos abrir um pouquinho mais esse só para entender um processo, para ver que a gente chega nesse assentado. Recordando o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, uma realeza terrestre, lembram? Quem era? Era uma Senhora, rainha. Uma realeza terrestre, uma rainha. Viveu aqui na experiência como rainha. Né? Quando está na realidade espiritual, ela traz uma mensagem. Talvez esperasse chegar no mundo espiritual com um tapete vermelho, em função da posição que ela adotava. É isso? No entanto, ela declara a desilusão que ela experimenta ao perceber que não foi recebido dessa forma, e pior, ou melhor, não sei, né? Ela foi acolhida justamente por aquelas pessoas que ela desprezava em vida. Não é? Olha a mudança de valores. Ou seja, durante a experiência fixa, estava cega. Tinha o órgão visual perfeito? Tinha. Mas estava cega. Né? Então é isso, de alguma forma, o Evangelho vai sugerindo para a gente. Perceber que pontos da nossa vida nós estamos expressando essa cegueira de natureza espiritual, vamos dizer assim. Né? Precisamos, vamos dizer assim, buscar esses terrenos de forma mais efetiva. Da importância de um estudo como esse, que todos nós estamos aqui aprendendo junto da lição dos amigos e benfeitores. Né? Afastando um pouquinho dessa cegueira. Daí o empenho na busca de conhecimento, né, de valores essenciais. Porque... E no Evangelho, acho que no Evangelho também traz a realeza dessa senhora que era uma rainha, e tem aquela outra também que era uma senhora de uma posição bem
elevado, bem de posses, que sai com a filha Sim. para fazer e não quer que ninguém saiba. Quer dizer, Exato. é uma outra, É outra enxerga, visão. de Né? Você vê a a diferença mesma de percepção. a mesma posição social. Interessante. Não era uma rainha, né, porque é um outro contexto. É. Mas as posses é como se fosse. Não, tem a ver. Muito bacana. Tem muitas mensagens, né? Sim. A gente pensa na Condessa de Paula, que está lá no Céu e no Inferno. É uma condessa, mas Sim. plenamente identificada com as finalidades superiores. Entendi a posição dela, como, né? Mais do que a gente sempre diz, né? Mais do que o cargo, estava interessada no encargo, que aquela posição me pedia. Importante. Observe que quando a gente não busca esse entendimento, né? Tem ele muito relativo, essa cegueira muitas vezes é que leva ao processo do assentar-se. Né? O exemplo da riqueza, né, como foi trazido aqui, às vezes a pessoa com muita posse, ela acha que ela já tem para tudo. Falei, você vai trabalhar, tem tudo. Aí ela se acomoda. Né? Acha que ela tem que ser servida, e etc. Então, lembrando do Evangelho, não vim para ser servido, mas para servir. No campo das posses, normalmente fazemos a inversão. A gente entra no processo de acomodação. Sim? Essa é a ideia. Né? Então, muitas vezes, é justamente a ausência de compreensão maior da realidade espiritual que leva a um posicionamento da vida, que leva a esse assentar. Acomodação. E isso aqui, né? Não é posição de identificação com a proposta divina, por isso está junto do caminho e não no caminho. E isso com o tempo vai lembrar. Explica melhor esse junto do caminho. Pois é. Essa questão aqui, gente, eu vou parar só nesse versículo, a gente fica com um estudo inteiro, você vê como é rico, né? Então, olha para você ver o que você está trazendo. Assentado junto do caminho. Ela não está tão distante desse caminho que já é, né, uma expressão positiva. Nós vamos ver que ele está amadurecendo conceitos. Então, ele não está no caminho. Se ele estivesse no caminho, ele estaria identificado com a proposta superior, porque o caminho pressupõe, né, adesão. Então, se ele estava mendigando, ele podia estar no caminho. Então, se está junto do caminho, está próximo, mas não está no caminho. Não sei se ficou claro. Né? À medida que a gente se identifica com a proposta superior, nós identificamos, entramos no caminho. Está lá no livro dos Espíritos, né? Que é a lei de Deus. Aliás, que é a lei natural. Os Espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Mostra o que ele deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Viu o que é caminho? E viu o que é que está junto do caminho? Né? Afastamos da orientação superior, perdemos o contato com esse caminho. Tá? Mas já existia valores, de alguma forma, sendo trabalhados. Porque estava junto do caminho, já estava próximo. Né? Interessante que muitas vezes, quando nós chegamos nessa condição grave, às vezes é preciso que a gente chegue no fundo do poço para começar uma trajetória. Vamos lá, mais uma vez, do filho pródigo. Não é isso? É preciso que chegasse lá embaixo. Você pegar a própria passagem do filho pródigo, tem detalhes ali interessantes que antes dele chegar lá, você pegar o texto lá, você vai ver. Ele podia ter voltado um pouquinho antes, né? Mas recalcitrou e foi até o fundo. Quer dizer que ele perdeu a oportunidade? Não. Sempre tem portas abertas ao arrependimento. Sempre. Né? Se nós nos voltarmos para esse processo de melhoria, nós retomamos esse processo de crescimento. Mas muitas vezes nós esperamos um processo de exaustão do sofrimento. Quando chegar lá embaixo, esse negócio realmente, a gente está tão incomodado que a gente começa a crescer. Mas para que esperar chegar lá? Não é? Começar de hoje. Vale pensar. Tem uma noção do junto do caminho? Viu? Né? Então é importante. E a questão do mendigando. A permanência nesse afastamento dos propósitos superiores vai levar-nos a uma condição muito complexa. Muito complexa. Podemos pensar na própria figura de André Luiz no livro Nosso Lar. Né? Alguém que vinha com uma bagagem considerável, desprezou isso na vida física. Acabou retornando à realidade espiritual por 8 anos nas regiões umbralinas. Mas para quem acha que é muito, vai ver lá no livro Os Mensageiros. Nós vamos acompanhar ficando 11, não sei quantos. Né? Ok, vamos trabalhar para a gente, né, caminhar de forma mais acertada. Tranquilo? Bom, a gente poderia ficar nesse versículo aí para você ver. Então, no primeiro versículo já está na metade do tempo. Sabendo que perceber como que o Evangelho, né, aprofunda muito interessante. Bom,
Dando sequência, ele fala: e ouvindo, estava o cego lá sentado junto do caminho, né? E ele, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muito rico também esse versículo, né? E ouvindo passar a multidão. Olha o significativo, parece simples, né? Ele era cego, mas não era surdo. Muitas vezes nós temos uma deficiência numa área, mas tem possibilidades gigantes de outro lado. E às vezes fixamos a nossa deficiência. Não é isso? No Boa Nova, está Jesus passando com os discípulos diante de um cachorro lá, né, em decomposição, e fala: nossa, que mau cheiro. Jesus passa e fala: olha que belos dentes. É um recado para nós, né? Muito significativo. Vou fazer um desenho rápido aqui, eu acho importante esse pensamento, me ajuda muito. Isso aqui sou eu, tá? Por isso que é quadrado. Aí nós estamos lá, né? Que eu era. Aí nós passamos um desafio na nossa vida. Nossa, eu tenho tanta dificuldade, né? Sei que a minha vida é muito difícil, eu tenho as outras que estão atravessando. Aí a gente começa a observar que as dificuldades da nossa vida estão absorvendo o meu todo, vamos chamar assim. Né? O que o conhecimento propicia? Apagar isso aqui? Não, eu não tenho dificuldade. Não é isso que ele fala, não. Não é isso que ele sugere, não. O que o conhecimento nos leva a entender é a redimensionar os nossos desafios. Nós precisamos de avaliar os potenciais que a gente carrega. Mas a gente fica fixado aqui. A vida da gente fica ali. Redimensiona os seus desafios. Você vai ver quanto potencial que você carrega ao lado daquilo. Ele era cego, mas tinha um potencial gigante que podia favorecer o processo de crescimento dele. Gente, a gente precisa trazer isso para a vida, né? Parar de reclamar, só reclamar. Vamos ver os potenciais que a gente carrega. Nós vamos ver como é que a nossa vida modifica. Porque isso aqui representa mudança de sintonia. E isso é tudo. A quem eu me ligo. Qual o propósito que eu busco? Isso é sintonia. Né? Aí entra o que ela falou, né? Estar perto do caminho. Junto do caminho. Junto do caminho. Se você estivesse longe, não tinha ouvido. É possível. Você estava no caminho, estava no caminho, né? No fundo, ele tinha uma dificuldade de compreensão, porque ele perguntou o que era aquilo. Mas... Percebe? Então, quer dizer, dentro do processo, ele teve parte da percepção, que foi o processo auditivo. Né? Então, ele teve uma percepção relativa do processo. Mas é interessante que o amparo surge, né? E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Muita coisa para pensar ali, né? Nós sempre lembrando, lá no início falamos que Jesus está sempre buscando ou nos visitando em nossa Jericó, né? Agora me faz referência a Jesus Nazareno. O que será? Não queremos fechar, mas vamos dar uma sugestão, né? Que Jesus é Nazareno, ele nasceu em Nazaré? Onde que ele nasceu? Belém, aqui naquela região do norte do país aqui, não é aquele Belém não, lá atrás, né? Na época de Jesus é uma outra Belém. Ele nasceu em Belém. Por que Jesus Nazareno? Nós vamos estudando um tiquinho lá, pesquisando, nós vamos ver que Nazaré foi onde ele passou boa parte da sua infância, talvez parte da sua juventude, né? É interessante quando nós apreciamos Jesus só na expressão infantil. Isso pode representar uma percepção relativa do Cristo. Deu para entender? Está confuso? Né? No capítulo interpretativo pode ser isso. Disseram que Jesus Nazareno passava. Já é uma expressão positiva? Muito. Né? Já identificavam Jesus. Mas que bom. Embora talvez numa expressão relativa. Tá? E a sequência é interessante. Então, clamou dizendo, o cego, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é clamar? É mais do que pedir. Tá? Clamar é pedir com insistência, com veemência. Então ele clamou dizendo no gerúndio, né? Porque às vezes a gente fala muita coisa e não diz nada. Gerúndio, dinâmica. Então, mostrou processos de mudança. Então, ele falou dizendo. Convicção. Jesus, filho de Davi. Outro termo super importante para se pensar.
que de alguma forma corrobora com aquela ideia anterior. O que é Jesus, filho de Davi? Nós pegarmos lá o Evangelho de Mateus, nós vamos ver a genealogia de Jesus. Assim? E ele vai registrar 42 gerações. Abraão que gerou, Jacó que gerou, José e veio Maria com Jesus. 42 gerações. Se você for em Lucas, ele vai remeter até Adão. Né? Mas vamos pegar lá o Mateus dos 42 gerações. Então, para o agrupamento hebreu, era da maior importância que alguém fizesse parte daquela linhagem, ou daquela genealogia. Tá? Então, pressupõe que esse homem servo da passagem seja alguém daquele agrupamento hebreu. Porque ele tinha esse conhecimento. Jesus como filho de Davi. Então, para o agrupamento hebreu, era da maior importância que fizesse parte daquela linhagem. Não sei se ficou claro. Vamos dar um exemplo aqui. Oi? Ele é ancestral, aquela família. Sim, exatamente. Né? Se nós pensarmos bem, é uma referência à horizontalidade da vida. Aqui você, eu faço parte da família tal. Né? O brasão da minha família. A importância que nós estamos dando para uma expressão muito horizontal da vida. Tá? Mas já era uma expressão positiva. Pode deixar de dizer. Aí você vai pegar no Evangelho outras expressões de identificação com Cristo. Jesus, filho do Altíssimo. Opa! Uma é a ligação dele na família dos homens. A outra é a relação dele com o próprio Criador. Filho de Deus. Então isso aqui pressupõe, se fizer um comparativo com essas duas expressões, essa expressão filho de Deus mostra uma compreensão relativa do Cristo. Mais uma vez. Entendido isso? Né? Então nós vamos encontrar muitas pessoas com entendimento relativo. Isso é ruim? Depende. Porque se for uma alma simples que vem dentro da sua caminhada natural, está espetacular. Né? O problema é quando nós já somos espíritos mais velhos, já tivemos experiências sucessivas suficientes para ter uma compreensão maior e ainda ficamos presos a concepções de retaguarda. Por isso que na nossa vida é preciso a gente abrir mente e coração. Eu acredito assim, fecha séculos naquela concepção. Espera aí, deixa eu ouvir o que o outro propõe. Deixa eu ver se a proposta dele pode ser melhor do que a minha. Discernir. Não é? É importante nós pararmos e pensar nisso. Tá? Com bom senso e tudo mais. Por isso que é importante aprofundar estudos. Né? Para ver se o nosso discernimento, se ele está mais amadurecido ou não. Deu para entender esse filho de Davi? Às vezes ele é um pouquinho complexo. Deu para entender, gente? Deu tranquilo? Né? Então nós vamos ver um elemento de condição relativa, mas se abrindo para o processo do entendimento. Né? Saindo da Jericó. Tranquilo? No ano passado, então clamou de Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Essa palavra é importante. Por que ele clama por misericórdia? Quando a gente clama é mais ou menos assim, não, a gente não clama, né? A gente reclama. Clamar uma vez só não vale, tem que ficar ali repetindo o dia todo, né? E o que a gente quer quando a gente está passando uma situação complexa? A gente quer um culpado lá fora. Assim? Sempre fora de nós. Senhor, eu fui injustiçado. Normalmente o contexto não é nessa direção. Eu sou tão injustiçado, a vida fez isso comigo. Até a vida faz coisa com a gente. Então a gente vai arrumando sempre expressões de natureza exterior. Mas quando alguém clama por misericórdia, o que é? É o acréscimo, né, da misericórdia que está buscando. Porque a gente sabe que nós somos inseridos na lei. Estamos inseridos na lei. Nós temos culpa no cartório. É pedir com humildade quando você pede essa misericórdia. Não tem a dúvida. Reconhecer, né? Exato. Por que é humildade? Porque você reconhece que você tem, como dissemos, né, nós temos culpa no cartório. Hoje nós conhecemos muito bem, até pelas revelações trazidas pelos benfeitores, que nós não passamos nada que não precisemos. É bem verdade que muitos de nós viemos não só para o resgate de questões de passado, mas também com propostas de futuro, claro. Mas quando passamos no desafio no capítulo dos resgates, isso não vem de graça.
né? Se formos remeter às causas, nós vamos ver que nós somos os artífices do nosso próprio hoje. Então ele clama não por justiça, como se sentisse injustiçado, ele pede misericórdia. Eu sei que eu errei, mas eu preciso de ajuda para vencer isso. Isso é posição de humildade, não é? Reconhecer a sua própria responsabilidade no processo, mas não deixar de pedir o amparo que você precisa. Sim? Porque nós também não podemos ficar sem esse amparo, né? Temos que fazer a nossa parte, mas precisamos muito desse socorro. Importante pensar. Tranquilo? Tem muito mais coisa, né? Mas vamos dar uma caminhadinha aqui. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. O que isso pode sugerir para a gente? Não incomodar Jesus. Oi? Eu acho que o que está ali, que está dizendo, seria assim, não incomode Jesus. Não incomode Jesus, né? Tentando que ele calasse. O que são esses? Uma palavra que a gente pode falar dentro do Evangelho, muitas vezes citado. Como é que esse agrupamento pode ser chamado aqui? Obsessores? Foi cruel. Opositores. Nós vamos chamar de multidão. Eu sei que estava difícil de chegar aqui. Mas é a multidão. Não é? A multidão é muito heterogênea. Tem gente de todo tipo. Tem pessoas, né, mais centradas no processo do crescimento. Tem pessoas muito pouco centradas nesses valores. Ela é muito heterogênea. Isso faz a gente pensar. Que às vezes nós tomamos decisões em nome dessas multidões. Né? Imposto de renda. Não adianta, imposto de renda. Todo mundo faz isso, né? É bom pensar. Todo mundo faz isso. Não, o mundo é dos espertos. O mundo é dos espertos. Mas Jesus falou que o reino dele não é desse mundo. Né? Então a gente precisa ter cuidado com essas decisões de massa e a gente entrar nisso. Porque na hora de responder vai prevalecer níveis de consciência. Pode ser que um companheiro lá, pela condição dele relativa de entendimento dessas questões, nem sofra muita coisa disso aí. Mas pode ser que a gente responda pesadamente por uma coisa que a gente tem noções claras que não deviam ser feitas. São coisas para a gente pensar muito no nosso dia a dia. Muito. Né? Muita coisa para a gente pensar aí. Tá? Multidão. Né? Olha que a multidão aqui, de alguma forma, dificultava a caminhada dele. Ele estava buscando o Cristo, ele só cala, né? Tentando abafar. Mas observe que talvez desse mesmo movimento, desse mesmo agrupamento, alguém dizia, é Jesus que passa. Perceberam a heterogeneidade, né, da multidão? Precisa identificar os pontos positivos junto dos meios que nós vivemos, para ter o que nos interessa em termos de crescimento. Cuidado com os convites, né? Das mais diversas naturezas, tá? A gente não embarcar nesse agrupamento. Tá bom? Tem muito mais coisa que a gente podia falar sobre isso, né? Isso. Vou voltar. Então Jesus parando, verbo no gerúndio, dinâmica, parece um contrassenso do verbo parar, e ele está em dinâmica, está no gerúndio. Parando, diminuir a marcha, né? Mandou que lhe trouxessem. Gente, isso aqui é muito importante na nossa vida, né? Porque hoje nós vivemos muito acelerados, mas é muito acelerados mesmo. Inclusive as gerações atuais hoje, principalmente os que vêm, elas estão vivendo o resultado dessa correria. Porque tudo hoje é muito rápido, não é? Eu quero dizer que tá aí. Tudo é muito rápido. E às vezes nós trazemos isso, inclusive, para as linhas de relação. Não é? Perdendo a oportunidade de estar presente naquele momento. Nós não. Nós estamos aqui, nossa, o que tem que fazer aqui? O que vai ter para o almoço? A gente não está aqui. A gente está hoje pensando o que vai ser amanhã. Não, mas amanhã. Ou seja, a gente se preocupa tanto com o amanhã que a gente esquece de viver o hoje. A gente não está presente nas coisas. Não é? Entendo que os orientais fizeram um trabalho bacana nesse sentido. Estão inteiros naquilo que faz. Não é? Sem falar no processo da atenção.
Quantas vezes o Cristo vem buscar a gente na nossa Jericó através de um coração que bate a nossa porta? E a gente descarta o companheiro. Né? Dá alguma coisa para ficar livre. Ah, toma aí, ó, vai ficar livre. Perdemos a noção do que representa a circunstância. Na linha de relação podia falar muitas outras coisas. Vou recorrer ao Chico nessa questão dessa atenção, né? Também já citamos isso várias vezes. O Chico é sempre modelo para tantas coisas para o nosso aprendizado. Mas ele fala das suas experiências que não foram as melhores, hora sim, hora não. Mas ele, por exemplo, estava andando na rua apressado por um compromisso que ele tinha e alguém chamou ele, Chico. Ele fez menção de prosseguir. O Emmanuel atende. O Emmanuel era firme, né? Atende. Ele voltou lá, olhou o relógio, vou chegar mais atrasado, voltei a atender o companheiro. Quando ele acaba de atender e está pegando o seu caminho, ele fala, né? Deus te ajude. O Emmanuel falou, olha para trás. Ele olhou. Pela sensibilidade dele, ele viu uma quantidade de flores em formas de vibração que vinham na direção dele, Chico. E o Emmanuel falou para ele, já pensou se você não atende? O que você ia ver aí atrás? Não é? Então, coisas simples do nosso dia a dia. Conversa com uma pessoa olhando no olho dela. A pessoa está conversando com a gente. E aí? Ah, beleza. Como tá? Beleza. E aí? Não, até. Gente, peraí. O filho, né? Pedindo uma atenção. Você estava para falar, viu? Ele falou, não, depois eu volto. É assim? Então é preciso que a gente pare, né? Parando, nesse sentido, não de estacionamento, mas de aproveitamento das circunstâncias que nós vivemos. Isso é muito importante. E Jesus, parando, mandou que ele trouxesse. Isso também é interessante, cada detalhe aqui é significativo. Jesus podia muito bem ir lá e atender. Mas por quê? Mandou que ele trouxesse. A oportunidade é para quem? Se fosse a gente falava assim, puxa, mas você podia ir lá você, né? Mas a oportunidade é nossa. Ele pode resolver isso sozinho, com toda certeza. Mas nos deu a oportunidade do treino do bem, das coisas edificantes. E a gente às vezes perde a oportunidade. Então que bom que nós temos a oportunidade de participar de alguma coisa. Isso aqui é um jogo de cintura para a espiritualidade, né? Às vezes ela conta com a gente faz, a gente acha. Subiu na gilete, está querendo dar discurso. Assim? Então, é um jogo de cintura. Que a gente precisa sair daquela questão de menos-valia que a gente cultiva e tudo mais, né? Aí eles dão umas forcinhas, a gente se vai e desce. É uma ginástica. Então, hoje a gente está mais amadurecido. Mas tem alguma coisa que eu acertei, obrigado, Senhor, pela oportunidade. Né? Normalmente não é nosso, não. Bom? É importante ter essas visões. E o processo chegando, ele perguntou dizendo, então Jesus parando, mandou que ele trouxesse. E chegando ele, perguntou, chegando, sempre no gerúndio, né? Só reforçando a ideia, o verbo sempre no gerúndio. E chegando ele quem? Jesus. Perguntou-lhe, que queres que te faça? Não, peraí, isso mesmo? Não, chegando ele aqui é o certo, desculpa, não é errado. Não é errado. E mandou que ele trouxesse. Trouxeram ele, chegando ele, o cego, perguntou-lhe Jesus, dizendo, que queres que te faça? Aqui me pergunta de Jesus, né? E essa parte chega a ser engraçada, não é isso? Jesus está lá atrás, o cego, frente do Jesus, assim, o que você quer que eu faça? Chega a ser engraçado, né? Alguém do lado fala, você está cego? Não é? Mas isso é importante, porque essa pergunta, na verdade, se ela fosse feita para nós, você vê quantas reflexões aqui pode caber. Imagina se Jesus viesse aqui hoje, aqui na sala do Lafran, aqui no salão, e falasse assim, espera, deixa eu escolher uma aqui. Você, Michele. Podia ser um outro qualquer, não esquece a Michele. Não, Adriana, deixa eu falar. Então, ele chegasse e falasse assim, o que queres que eu te faça? Nossa Senhora! Uma lista ainda. Tinha gente que ia fazer uma lista. Você tem aí o número da loteria? Bom, vou começar por aí. Outros iam ficar caladinhos, porque não ia nem saber o que pedir. Não é? Não estava o André Luiz lá sendo atendido pelo Luiz Clarence, uma mulher, e o André Luiz esperando, que ele atendia de 2 em 2, lembram?
lá no nosso lar, né? Acho que é nosso lar mesmo. Aí ele estava lá estavam sendo atendidos. A mulher foi primeiro. E ele ouvindo as mulheres. E ele foi, né, afundando na cadeira, falando, nossa, arrependi de ter pedido essa audiência. Não foi? Na hora que chega lá e ele queria isso que o Cláudio chamou, e eu sei, o que você quer? Aí ele ficou apertado, né? Eu queria um trabalho de dedicação. Não, você está querendo ser o médico que você foi na Terra aqui, né? Mas médico aqui na Terra precisa de outras... É muito diferente da medicina na Terra dessa que nós realizamos aqui, viu? E aí ele foi o quê? Limpava uns pontos pretos que estava saindo do camarada lá, assim. Está falando de forma assim, bem rasteira, claro, né? Mas mostra essa questão do que a gente quer. Se realmente a espiritualidade pudesse chegar para a gente e fazer, o que você quer? Nós vamos fazer o que você quer, o que você quer? Entendeu? Dá com essa resposta. Mas o nosso íntimo, a gente pode se perguntar assim. Igual quando você falou assim, se Jesus aparecesse aqui agora, se aparecesse fisicamente, mas se você, na prece, você pode tentar se aproximar dele. Essa pergunta. Não tenha dúvida. Entendeu? Na verdade, essa aproximação está junto de nós o tempo todo. A gente que esquece. A gente é que esquece. Estamos cegos. Exatamente. Né? Porque a nossa forma de comportar, de viver, ela é um pedido. Né? Tem que saber o que nós estamos pedindo. Então o cego estava lá, você imagina, ele estava mendigando. Tinha uma multidão passando. O que quer que eu te faça? Eu quero que você alinhe essa fila aqui. A arrecadação hoje vai ser grossa. A multidão que está aqui. Vamos arrecadar muito, me ajuda aí a organizar a fila, eles vão, né? Não podia? Podia. Olha, mas ele é sempre assim, em João ela que procura. Primeira fala com Jesus em João, que procura. Exatamente. Ele era um doido. Exatamente. Nós estamos sempre sendo questionados do que a gente efetivamente quer. Né? Você fala para tantas coisas, o que me traz aqui hoje? O que me traz uma atividade como essa hoje? O meu pai mandou. É uma escolha, né? Do pai nesse caso. Mas são formas. Precisamos refletir sobre isso. O que nós realmente estamos buscando. Né? Interessante pensar. Oi? É só um relato pessoal, né? Você falou assim, a gente encontra com Cristo, se tivesse, né? O que você quer que faça? Aí veio minha lembrança, né? Eu na fila para ver o Chico Xavier, há horas naquela fila. Aí vai chegando a minha vez, vou ver ele lá na frente, aí eu falar isso, que ele pensando na lista de coisas, e mandar o povo passar, passa. Aí você chega naquela criatura que ele pega na sua mão, você fala assim, Senhor, só impede Jesus para interceder por nós. A lista ficou. Ficou bacana. Mas é assim mesmo. Chega perto, você não sabe o que fala, às vezes chora, né? Não sabe nem o que fala. É por aí mesmo. É importante pensar. Né? É importante isso que eu estou dizendo. É o que essa pergunta sugere para nós. Né? E a resposta do céu. Né? Pareceu óbvio, né? Então Jesus, e ele disse, o cego, Senhor, que eu veja. Parece simples, né? Mas ele pediu exatamente o que ele precisava. O que pedis. Meu irmão, tem uma página assim, né? Você está perguntando, o que você pede para ele? Porque o que você pedir, normalmente vai receber. Não é uma questão de boca para fora. Lá no livro dos Espíritos, a gente fala que quer, mas fica muito satisfeito que não seja como a gente quer. Porque no fundo a gente se identifica com uma outra proposta. Não é só de boca. É plano de vibração, né? E ele diz, Senhor, que eu veja. Né? Esse veja aqui, gente, está muito além vamos dizer assim, da solução de um mecanismo ocular. Né? Não eram os nervos ópticos que ele trabalhou, não. É plano de percepção. Que eu tenha lucidez, discernimento para ver. Isso foi pedido. Toda vez que falo disso, eu lembro vou citar de novo, quem está aqui nos acompanhando já deve estar aprendendo. Não falou da palavra. Então a gente estava lendo um filme sobre Jesus, né? O Manto Sagrado. Antigo esse filme. Mas eu vi recente, tá? Não fiz parte não. Estava assistindo o filme e eu achei interessante, porque mostrava a mulher paraplégica, né? Ia ser beneficiada de Jesus, aí entra atrás do biombo. Aí fala, e Jesus fez um milagre. Né? Então ela era paraplégica. Quando ela sai, eu tomei um susto. Eu achei que ela saía andando. Ela saiu exatamente da forma como ela entrou. Mas ela saiu curada. Percebeu?
Não é curioso? Não foi uma questão externa, era uma questão íntima. Não é? A pessoa estava ali, revoltada com a vida, Jesus curou. Ela compreendeu todo o processo. Saiu da cegueira e passou a ver. É isso que se quer. Isso que representa a cura. Se a gente não vê, né, fica na condição do cego, o cego leva o quê? Ao sentar-se, junto do caminho, mendicância. Né? Importante pensar. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Isso também é significativo. Porque a gente quer que Jesus nos salve. Não é assim? Ah, Jesus, podia me salvar? Pinça, tira o éder, mundo de felizes. Não resolve. Não é? Não resolve. Não podemos ficar sem o amparo que nós dissemos. Mas todo o processo de salvação parte pela transformação do ser. Ninguém nos salva de fora. Pode contribuir, mas a salvação se dá de dentro para fora. É isso? Importante pensar. Jesus é a porta. Aí eu sou a porta. Mas diz que essa porta tem a maçaneta do lado de dentro. Não aprendeu já isso? É de dentro para fora. Vê, a tua fé te salvou. Nós podemos estimular alguém ao campo do crescimento, né, um estudo, tudo isso pode estimular as pessoas, mas no fundo o movimento é dela. Então ninguém salva ninguém. Posso estimular o outro. Mas a salvação, entre aspas, é de nós para com nós mesmos. Né? Lógico, debaixo do mundo amparo. Muito bem. E logo viu e seguia a ele Jesus, glorificando a Deus. Olha que interessante, né? E seguia glorificando a Jesus, não a Deus. Compreende? Isso aqui é uma compreensão do processo. Jesus foi chamado, ó bom mestre, ele falando, bom seu Pai. Ele entende o processo. Nós somos instrumentos de um bem maior. Nem Jesus aceitou o título de bom. Né? Então é preciso que a gente pense nisso, para não esbarrar nas vaidades que tantas vezes nos visitam. Né? E logo viu e seguia, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Ah, mas puxa vida, ele esqueceu de mim, fiz um bem para ele. Não, mas saiu o louvor, foi a Deus, está ótimo. Né? É ele que merece os louvores. Nós já pensaram na importância disso? E todo o povo, o que isso representa? Por isso que Jesus pediu que levasse o céu, para que a multidão visse o milagre. Não é? Né? Para acreditar. Quer dizer, se ele curar, as pessoas não iam acreditar. Sim. Né? Então, como ele pediu que trouxesse e fez o milagre, aí o povo conseguiu. Todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Esse ponto é esse mesmo. Voltou. O que esse trecho remete para a gente? A gente tem um compromisso de nós para com nós mesmos. Tá? Esse é o primeiro. Né? Todo processo de renovação é da gente com a gente mesmo. Que a gente pode voltar lá nessa passagem e fazer uma outra abordagem. Cadê a multidão? É necessariamente a multidão de fora? Às vezes é a multidão de dentro. Né? Se você pensar muitas vezes, as induções que a gente às vezes carrega no campo íntimo, muitas vezes dificultam a nossa caminhada. Né? Quem é você? Às vezes surge aqui no campo intuitivo. E nem necessariamente num processo obsessivo. Não necessariamente. Somos nós que às vezes duvidamos de nós mesmos. São coisas que dificultam a nossa caminhada. Né? Mas existe também um campo de pessoas que nos rodeiam. Nós temos responsabilidade sobre esse comportamento. Muitas vezes nós temos ascendência sobre pessoas que chegam a ser perigosas. Nós já falamos isso aqui. Né? Um dia, andando ali pelos corredores aqui mesmo da casa, uma pessoa que não está aqui, certo? Ela falou assim, Éder, nossa, tomei uma decisão na minha vida muito importante, graças ao que você falou. A minha perna tremeu. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu falei para essa pessoa? Né? Porque às vezes uma fala sua muda a trajetória de alguém. Eu queria saber, peraí, o que eu falei? Né? Porque preocupa. Porque a gente acaba sendo corresponsável por aquilo que a gente encaminha. Então tem pessoas que a gente tem uma ascendência, apesar de toda a nossa pequenez, tem pessoas que acreditam na gente de forma cega. Isso é muito arriscado, gente, perigoso. Né? Mas a gente tem essa ascendência e tem que ter cuidado.
Deus já venceu. Uma última historinha, só para finalizar essa questão da ascendência. Eu estava vendo uma palestra da Maíse Braga, que é uma expositora de Brasília, da União, lá em Brasília, da Comunhão, né, em Brasília, e achei interessante o relato que ela fala. Ela fala que ela estava certa feita, lá foi visitada por um pai e uma filha. A menina tinha 6 anos de idade, não sei se vocês conhecem essa história. E aí chegou o pai e a filha carregava um desenho na mão. Entregou para ela, olha que bonitinho, era um campo de girassóis e tinham 2 mulheres, uma mais velha e a criança. Ela falou, olha que bonitinho, quem são? A criança falou assim, eu e você. Falou, olha que bacana, bom, que bonitinho. O pai falou, fala o que você falou lá em casa. A criança ficou meio intimidada, a Maíse, né? Estou simplificando. A Maíse falou, não, pode falar, o que foi? Não, é porque eu acompanho as suas palestras muito antes de eu encarnar. Então eu estou voltando, falaram para mim que eu tenho que escutar a palestra da Maíse. Ela estava em casa com o pai e falou, pai, eu preciso escutar a palestra da Maíse. O pai ficou, gente, mas quem que é Maíse? E trabalhava no Banco do Brasil. E a Maíse dava palestras no Banco do Brasil e no Banco Central, inclusive gratuitamente e tal. Aí ele estava lá no banco e falou, gente, alguém conhece uma tal de Maíse? É uma pastora? Ou eu? Aí alguém lembrou, deve ser a Maíse lá da Comunhão. Levaram ela na casa dela. Né? Mas você já pensou? Desde o plano espiritual nós estamos tendo um compromisso com o coração. O que estamos falando à frente do público. O que falamos junto do nosso filho. Não é? Opiniões que a gente dá na vida das pessoas. Minha amiga, o relacionamento está muito difícil. Meu marido assim, pula do barco só. A gente fala, pula do barco. Depois vem na reunião seguinte, a gente vai te segurar o remo. Né? Vem os 2 de volta e você vai ser o filho. Ou vai ser o... Não é? Por quê? Vamos comprando linhas de responsabilidade que não precisávamos. Mas já pelo outro lado, quantas oportunidades que a gente tem de dar um impulso para alguém no campo feliz. Não é? Às vezes a pessoa vem com essa disposição, por exemplo, da dificuldade no relacionamento. A gente fala, minha amiga, o relacionamento é um campo de desafios, tem oscilações, vamos tentar mais um tiquinho. Não é? Já pensou na simpatia que você colhe? Daquela pessoa na frente, no amigo espiritual daquele coração? Está em nossas mãos. Né? O importante é só não estar cego. E a gente tem sido muito favorecido com a orientação que nos chega, ampliando a nossa capacidade perceptiva, para muito além de uma deficiência visual. Isso é tão somente uma prova, uma prova. Ficamos por aqui, agradecendo a oportunidade. Mais uma vez vamos buscar o recurso da prece, agradecendo a presença dos benfeitores espirituais e outros corações no processo do aprendizado. Amado Mestre Jesus, com esses pensamentos, e chegando o momento de interrupção das nossas atividades, estamos agradecendo os valores que aqui circularam, que emanam do seu coração augusto em favor de todos nós que tanto carecemos. Mais uma vez pedimos, não só por nós que aqui encontramos no plano mais objetivo, mas também dos nossos irmãos que da realidade espiritual dividem conosco o esforço da aprendizagem. Que a tua paz a todos nos fortaleça e ser conosco hoje e sempre. E assim seja. Thank you.